Bem-vindos, arianos, ao canal Tarô no Templo do Sol. Vamos fazer uma leitura. O tarô dá uma dica como o ariano trabalhar melhor a área afetiva, amorosa e sexual. Então, vamos tirar, ver no aspecto personalidade do ariano, como o ariano se vê nessa área da vida dele, como os outros ou a pessoa que você se relaciona te vê na área afetiva, e conclusão de uma dica para melhorar na sua área afetiva, amorosa e sexual. Não é o relacionamento, é a área, tipo, o que eu preciso trabalhar em mim para melhorar nessa área afetiva, amorosa e sexual. Vamos pedir essa dica ao tarô para os arianos. O que o ariano, tarô, pode estar trabalhando em si para melhorar na área afetiva, amorosa, sexual? Qual a dica, qual a luz que o tarô pode dar nessa área afetiva para os arianos? Vamos compreender o que o ariano pode olhar com mais atenção nas suas atitudes nessa área para melhorar. Vamos lá, tarô para os arianos. O que o ariano pode trabalhar nessa área? Ajudar, ficar atentos para uma modificação. Vamos lá, arianos, traço de personalidade, como o ariano se vê nessa área afetiva, amorosa, sexual, como é visto e a conclusão aqui. Então vamos lá, pessoal. O ariano, ele é muito econômico, vai tratando o dia a dia, ele gosta de contatos, conversar, de surpresas, mas ele também trata a área afetiva dele com muito cuidado nas escolhas. Então esse é um traço do perfil do ariano, tratar as escolhas nessa área com cuidado, trabalhar bem. Ele não é de decidir nessa área de supetão, na surpresa. Ele gosta de trabalhar bem, analisando. Esse é um fica em dúvida muitas vezes, mas prefere decidir com doçura, com calma. Como ele se vê na área afetiva? Que ele se doa bastante, que ele é muito generoso, abre muitas possibilidades nessa área, de uma boa comunicação, de um bom elo, ligação com a pessoa. Ele leva muito em consideração a questão amizade, começar aos poucos, levando num clima de amizade. Você, ariano, se vê assim, trabalhando uma amizade, mas que poderá vir a se transformar em algo mais. Então, sempre assim, começando como uma amizade, porque você preza muito essa comunhão, esse trocar, esse falar a mesma linguagem. Talvez por isso, na área afetiva, amorosa e sexual, você tem essa delicadeza, esse cuidado de começar aos poucos, mais levando para o traço amizade, e depois sim, indo para uma comunhão, para um resultado assim a nível afetivo, amoroso, sexual, mas sem essa delicadeza de ir aos poucos entrando como uma amizade. Isso é como você se vê trabalhando na sua área afetiva, amorosa, sexual.
como o outro vê o ariano ou as pessoas, porque aqui nós não estamos, pessoal, tratando do relacionamento em si, mas sim dessa área no geral. Como eu me trabalho nessa área afetiva, amorosa, sexual, em um todo. Então, aqui, como os outros conseguem enxergar as atitudes, as ações do ariano, comportamento nessa área afetiva. Não consegue ver com muita clareza, exatamente porque o ariano tem essa tendência de ir se entregando aos poucos. Porém, enxerga como o ariano altamente responsável, comprometido, mas ainda assim não ver com clareza. O outro ou os outros não entendem alguns pontos de comportamento do ariano na questão da vida afetiva, amorosa e sexual. Entende que o ariano esconde algo. Talvez porque, como deu aqui inicialmente, o ariano entra levando muitos desses, quando conhece alguém para se jogar, ele leva inicialmente na amizade, na cautela, ver como que seria essa amizade para depois ir evoluindo para uma comunhão maior de entendimento afetivo e amoroso. Pode ser que esse ponto de entrar com mais cautela, levando na amizade, que gere nos outros um não ver com clareza como o ariano se comporta nessa área. Então, existe um não entender bem o ariano na área, porque ele trata bem, ele tem essa comunhão e tudo, mas talvez por ele entrar silenciosamente, cautelosamente, mas inicialmente levando para o lado da amizade, seja esse ponto que não é visto com clareza. Porém, as pessoas percebem que o ariano é responsável, dirige ao outro com respeito, com carinho, procura ter comunhão de pensamentos, mas ainda assim há aquela dúvida no outro. Quando analisa o ariano na sua vida afetiva, amorosa e sexual. Há uma dúvida, um mistério, é como que o outro ou os outros enxergam que o ariano, na sua área afetiva, amorosa e sexual, deixa um certo mistério. Ele é envolvido numa atmosfera de mistério, não mostra tudo. O ariano aqui na sua vida afetiva amorosa, ele tem algumas preocupações, inquietações, quando enxergar que aquele relacionamento tem força bastante, é importante o bastante para haver um comprometimento maior. Então, o ariano vê assim, nas relações afetivas, amorosas e sexual, ele tem uma certa dificuldade de enxergar o potencial daquele relacionamento para o compromisso, um compromisso maior, um casamento, uma aliança, um morar junto. E aí o ariano tem uma certa dificuldade emocional, é onde ele vai sofrer algumas aflições de ordens emocionais para chegar nesse ponto de conclusão, de tirar o véu que ele costuma deixar, né, de mistérios, e ver essa possibilidade do passo seguinte, de dar um passo maior, de comprometimento, chegou a hora de dar o próximo passo. Isso na vida afetiva do ariano vai trazer algumas aflições para decidir,
para formar uma opinião de passar para o seguinte passo. Por conta desse mistério, normalmente o ariano deixa a área afetiva, amorosa, sexual, um clima de mistério, não mostrar tudo. Não se jogar imediatamente, não. Então isso tudo influencia para que traga um certo desconforto no emocional para decidir dar o próximo passo, que seria um compromisso. Isso para ele, quando chegar a um momento da sua área afetiva, que chegar num ponto de pensar, vai no próximo passo, no compromisso, numa aliança maior, firme aqui com uma pessoa, vai ser um pouco sofrido para o ariano decidir se é o momento para ir dar o próximo passo. Assim como inicialmente ele leva na amizade, vai crescendo aos poucos essa comunicação, esse interesse, na hora de decidir pelo passo maior, também vai ser sofrido, assim, vejo uma certa aflição. Então, é esse mistério que o ariano encara a sua vida afetiva, amorosa, sexual. Não há nada de errado, não há grandes encrencas assim para ser trabalhada emocionalmente, mas há esse despertar aos poucos, ficar claro na mente do ariano o momento certo. Para ele vai ser assim, trabalhoso emocionalmente, aflitivo de decidir passar para o próximo passo. Então seria se comprometer, a dificuldade, né? Tomar as rédeas de decidir que agora eu quero um compromisso maior, me comprometer, né? Entrar de cabeça ou passar para o passo seguinte, morar, quando for época de decidir que a vida de solteiro finalizou, que eu quero dar um passo à frente, de se comprometer. Isso vai ser aflitivo. É um momento que na vida afetiva amorosa do ariano vai ser conflitante ele chegar a essa decisão, porque ele sempre criou essa energia de mistério, de se deixar, não deixar claro, explícito a que caminhos essa vida afetiva, amorosa, sexual seguiria. Sempre com clima de mistério, de não vou me mostrar tudo. E o próximo passo para decidir os caminhos da minha área afetiva, amorosa e sexual vai ser um tanto conflitante emocionalmente. Mas não vejo grandes dificuldades nessa área, não. É que ele entra sempre com cautela, de preferência, assim, nesse clima de amizade, se revelando aos poucos. É isso, pessoal. O mistério do ariano, por outro lado, também pode ser até atrativo para quem está do lado dele, né? Não se mostrar tudo e com cautela, mostrando aos poucos. Mas no geral, tá tudo bem, o ariano é de se doar no relacionamento, de oferecer o seu melhor. No geral é isso. Espero que tenha ajudado essa dica, que você olhe mais para o seu comportamento dentro da sua a vida afetiva como um todo e trabalhe essas pequenas pontos que deu aqui que precisa ser trabalhado, né? O véu do não se mostrar tudo, isso também pode criar uma certa confusão para o outro. São esses detalhes, mas eu vejo que são detalhes sutis, que não traz uma carga tão grande assim
de erros nessa parte. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima.